Para a gente entender um pouquinho mais da reforma tributária, convidamos para conversar com vocês o deputado federal do PDT do Ceará, Mauro Benevides. Deputado, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Bom dia a você, Rafa. Bom dia a todos os nossos internautas que nos acompanham nesse momento. Deputado, o senhor é relator de uma outra fatia da reforma tributária, né? Que vai tratar exatamente do quê? Bom, o segundo projeto trata do Conselho Gestor da nova reforma tributária. Não existirá reforma tributária sem que esse conselho estiver totalmente implementado. O que é esse conselho? É ele quem vai definir, por exemplo, a repartição de receita entre estados e municípios. É o conselho que vai disciplinar o processo de fiscalização das empresas brasileiras. É ele quem vai assegurar aos investidores, ou seja, quem compra máquina, quem compra equipamento, que no Brasil, investimento não terá nenhum imposto sobre consumo, será zero. E é também quem vai disciplinar, por exemplo, o processo de fiscalização em todo o país, para evitar que chegue um fiscal ou um auditor do município, depois na mesma empresa um auditor do Estado, depois um da União. Nós vamos acabar com isso, vai ter uma coordenação que vai, portanto, disciplinar quem vai para onde, e porque se isso acontecer, um fiscal, um auditor indo e encontrando alguma irregularidade, Rafael, ele será obrigado a compartilhar com os demais entes. Portanto, é uma tranquilidade integral para a empresa brasileira. Então, e mais, vai competir ao comitê gestor, ao conselho gestor, a definição da alíquota que vai vigorar no país. Essa alíquota de 26,5% que estão falando, ela ainda vai ser calculada pelo comitê gestor, junto com a Receita Federal, que vai submeter ao Tribunal de Contas da União, que aí, chancelado o trabalho desse comitê gestor, é que será enviado ao Senado Federal para que ela seja, portanto, definida como percentual que será aplicado em todo o território brasileiro. E aí me permita, Rafael, fazer um seguinte detalhe. Essa alíquota de 26,5%, que todo mundo comenta, ela é muito alta. Realmente, os países que aplicam o imposto sobre valor agregado varia em mais ou menos de 20% a 27%. A Hungria é o país que mais tem alíquota de IVA no mundo, que é uma alíquota de 27%. Entretanto, quando eu comparo, olha, esse dado é muito importante, quando eu comparo essa alíquota de 26,5% com a de hoje, essa alíquota de hoje é 34,8%. Portanto, a reforma tributária está assegurando ao país uma redução e não um aumento, como está se falando por aí. Agora, deputado, sobre essa previsão de alíquota padrão ou alíquota geral em 26,5%, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, se disse tranquilo em ceder as pressões para colocar as carnes na cesta básica desonerada por causa dessa trava estabelecida no projeto de regulamentação, né? E a gente sabe que não existe almoço grátis. Se as carnes que têm um peso significativo nessa composição da alíquota, o Ministério da Fazenda espera um impacto de quase 0,6 ponto percentual nessa alíquota geral, como essa decisão de ontem. Se isso realmente acontecer, se isso se efetivar como a implementação do novo sistema tributário, algumas decisões que foram aprovadas em relação à redução de alíquotas, regimes especiais, terão de ser revistos, não? E isso caberá a esse conselho gestor? Exatamente, porque você tem duas travas na reforma tributária. Primeira trava, o que é? É você fazer a apuração da receita de 2019 a 2026 e manter essa arrecadação em termos reais ao longo dos anos. E, além dessa trava, tem a definição que você acaba de falar de 26,5%. Portanto, primeiro, trabalhador brasileiro, sobretudo na cesta básica, que o Brasil talvez seja o único país do mundo, né, que vai ter produtos da cesta básica com alíquota zero. Aliás, também é bom lembrar que nós criamos duas cestas básicas, tá?
uma de alíquota zero e outra com redução de 60% dessa alíquota de referência. Então, apurando no trabalho que esse comitê gestor, que nós vamos relatar no próximo dia 12 de agosto, que é o que ficou definido com o presidente Arthur Lira, do qual sou relator, é definido essa fórmula, essa metodologia, e aí sim, se porventura esse 26,5 vier a ser ultrapassado, e aí não tenha dúvida, projeto de lei complementar terá que ser colocado ao Congresso Nacional depois de um trabalho desse comitê gestor que definirá aonde essas, vamos dizer assim, equiparações de alíquota zero, de redução de 60%, nós faremos uma correção em todos esses segmentos para que essa alíquota de 26,5% não seja absolutamente alterada. Então, 2 travas para concluir, isso é muito importante para o trabalhador brasileiro. Deputado, aquele temor de governadores especialmente, mas de prefeitos também, de perda de capacidade de lidar com o dinheiro que arrecadam em detrimento do comitê gestor, já está definitivamente afastada? Esse era um grande temor que governadores, prefeitos, enfim, tinham, mas na realidade o comitê gestor está totalmente indumentado, preparado para, ao receber a receita, ou seja, o pagamento pelas empresas do tributo, ela fará essa separação automaticamente. Eu preciso lembrar que a distribuição dos recursos do Super Simples, que envolve recursos para a União, para os estados e para os municípios, isso já é feito hoje, automaticamente, sem nenhuma reclamação de qualquer ente federativo. Portanto, isso já é uma prática já existente no país, não há nenhuma novidade em relação a essa questão. Eu compreendo, eu mesmo conversei com vários governadores de todo o país, e depois que eles observaram a segurança do processo de distribuição, que esse comitê gestor, que terá inclusive pessoas indicadas por eles próprios, né? Você vai ter lá tanto os 27 estados presentes, como 27 representantes dos municípios. Portanto, não há o menor temor, o que a gente deseja é velocidade nessa distribuição, e a gente acredita que, com os sistemas que estão sendo testados, os governadores perceberam que essa sim é o melhor caminho, né, que o Brasil deverá percorrer, e não só os estados, mas os municípios, que vão ter participação na arrecadação do IBS, que hoje já tem direito, eles também não estão mais preocupados, porque nós asseguramos essa participação. E é bom lembrar que nas diretorias, você tem um conselho, né, o diretor, o presidente, mas você tem as diretorias. E nessas diretorias estão asseguradas a participação de pelo menos 30% de mulheres, né, em todas elas. São 9 diretorias, o que, portanto, também vai ao encontro, né, da participação das mulheres em todo o corpo diretivo desse comitê gestor. Muito bem, nós conversamos com o deputado federal pelo PDT do Ceará, Mauro Benevides. Deputado, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Um abraço a todos. Esse Brasil vai crescer muito com essas estruturações, modificações que nós estamos fazendo. Um abraço a todos. Muito obrigado.